Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 597 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que já tá virando uma filha de terceira cultura, misturando as palavras, português, espanhol, inglês. Gente, mas olha, isso é verdade, parece bobeira. Tem gente que fala, mas como vai misturar o espanhol com o inglês? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas mistura! Às vezes eu tô... É muito engraçado, que eu tava até comentando ontem com o meu pessoal do curso de inglês, que eu tava falando pra eles, eu falei, gente, vocês acreditam que às vezes eu tô aqui falando inglês, aí eu saio falando espanhol, esbarro com alguém e falo sorry. Por que, gente? Por que, sabe? É porque eu acho que é a mesma parte do cérebro que controla os idiomas estrangeiros, né? O português tá na raiz nossa, os outros estão no outro hardware separado. Mas é porque o português é a língua materna, né? Aí quando você tenta buscar uma palavra em espanhol, vem o inglês porque você tem o conhecimento do inglês e vice-versa. Mas, gente, se dentro da língua materna tá o português, por exemplo, pras nossas crianças vai ter um monte de coisa de língua materna, então. Como assim? Porque eles são pequenininhos, então, daí eles aprenderam todas as línguas. Eles vão ter 2 ou 3 idiomas. Não, mas o português acho que é o materno. Enfim, vamos apresentar o convidado. A gente vai aprender hoje com o nosso convidado. O convidado deve falar umas 10 línguas diferentes, como funciona a língua materna dele. Porque eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Sam, que ele sim é um filho de terceira cultura. Ele é um brasileiro que mora aqui na Espanha com a sua família e o seu cachorro Caramelo. O prazer, sim, eu estou aqui já há uns quase 18 anos e é verdade isso dos idiomas. Eu também misturo pra caramba. Eu, quando não sei, eu invento a palavra e obviamente é uma mistura entre o espanhol e o português e tem vezes que eu confundo muito. Então é verdade isso aí, é difícil e parece que tem vezes que eu falo sem perceber e as pessoas que me avisam e falam, não, acho que você falou uma palavra que não existe, cara, ou tanto em espanhol como em português. Mas eu estou aqui com o Paulinho, que pra mim também, não sei porque é Paulinho, porque o cara mede quase 2 metros, então ele é grande, alto pra caramba, mas é um prazer poder estar aqui com o Paulinho e com a sua esposa Adriana. Olha só, se é Paulinho de 2 metros, imagina o Paulão, quantos metros? Imagina meu pai, né, Paulão? Eu acho aqui, uma coisa importante, pra começar no podcast, porque sempre tem ouvintes novos chegando, por que Paulinho de 2 metros? Eu sou entrevistado aqui hoje, então. É o entrevistado, vamos lá. Eu não tenho 2 metros, eu tenho 1,93 m. 1,93 m, 7 centímetros. Mas é aquilo, né? Meu avô chamava Paulo, só que ele é pai da minha mãe. Aí minha mãe casou com um Paulo, que aí virou o Paulão, porque já tinha um Paulo na família, o Paulão. Tiveram um filho e resolveram chamar de Paulo também e virou Paulinho, não teve como. Só que assim, quando eu era bebê fazia sentido, né? E depois fui crescendo, de repente eu sou o mais alto da família e continuo sendo o Paulinho. Mas o bom é que para se apresentar pros de fora é tranquilo falar que eu sou o Paulinho, porque eles já reconhecem como Ronaldinho, já tem o conhecimento. Acho que é nome comum, né? Fora. Inclusive tem gente que acha, né, que Paulinho é meu nome e Paulo é meu apelido, bom, é meu diminutivo aqui na Espanha. Acha que Paulinho é o nome dele, é muito bom isso. Mas nós temos aqui outro entrevistado, não o Paulinho, mas nós temos o Sam, que vai conversar com a gente. A gente tem uma parceria da nossa igreja aqui com o ministério que o Sam administra, toca aqui na Espanha. A gente vai conhecer a história dele e conhecer também um pouquinho desse ministério que ele desenvolve por aqui. Sam, você esteve aqui na nossa igreja há 2 meses, né? E você é de Granada, tô contando pra ele, né? De onde ele é. Você sabe que você é de Granada, Você sabe que você é de Granada. Você mora em Granada, você tem um ministério. Aí ele fala, não, eu moro em Armilha, né? Na verdade é Churriana, né? Mas Churriana! Churriana, do lado, mas é considerado Granada. É, a grande Granada. E por uma parceria da nossa igreja com o ministério que você desenvolve, a gente tem se encontrado algumas vezes. E você já veio na nossa igreja e contou sua história, que eu achei tão legal, tão legal. E como a gente tá na Espanha e a gente, né, tem esse novo círculo de contatos e sempre busca novas histórias, e às vezes são pessoas que só falam espanhol e que fica mais difícil de participar do podcast Irmãos.com, a gente falou, nossa, o Sam tem uma história incrível, fala português e pode contar pra gente aqui. Esse programa vai ser tipo um jet lag, só que assim, um jet lag diferente, sem o Gustavo. O jet lag é a nossa série que a gente entrevista brasileiros pelo mundo, e eu decidi chamar você aqui porque a sua história é muito curiosa. Primeiramente, porque você fala português, mas não nasceu no Brasil,
Brasil, nunca morou no Brasil, tem passaporte brasileiro, mas não viveu a cultura brasileira, a realidade brasileira por muito tempo, né, Sam? É verdade. Assim, eu me considero brasileiro porque, não sei, eu dentro de casa sempre falam português, então o meu português vem disso, né? Meus pais foram bem conscientes, ainda que eu não nasci no Brasil, e obviamente que os primeiros 10 anos estava na Venezuela, mas meus pais foram muito intencional em falar português em casa, só português dentro de casa. Então até hoje, o meu pai ou a minha mãe, eles vêm aqui me visitar, então tem alguém, e meu pai me fala em espanhol, porque eles falam muito bem espanhol, eu falo, por que você tá falando espanhol, pai? Tipo, na minha cabeça, só dentro de casa nós falamos português, que eu acho muito, muito legal, né? Isso é bem legal, porque tem muito caso, né? Eu não tô julgando nem nada, mas acontece de muita gente que vai morar com os filhos pequenos fora, os filhos começam a falar o idioma local e o idioma dentro de casa acaba mudando e a criança acaba esquecendo o português. Tem muito filho de terceira cultura, o filho de missionário, que não fala português mais, né? E aí quando volta pro Brasil tem essa dificuldade, ou fala com sotaque. Você praticamente não tem sotaque de quem não morou no Brasil, né? E isso é bem, bem interessante. E também eu gosto muito do idioma, eu acho que é um dos meus idiomas favoritos, eu acho que é bonito pra caramba, com todo respeito, né? Meus pais, por exemplo, eles moram no Porto, Portugal, mas é diferente, é bem diferente o português de Portugal, tá bom? Não tô querendo falar nada mal sobre o português de Portugal, mas tem vezes que eu não consigo entender, quando eu vou lá eu falo, cara, tem vezes até que eu prefiro falar em espanhol, os caras falam mais devagar comigo, porque tem vezes que eu não entendo. Então, eu gosto muito do português, do Brasil, e isso também fez para que eu também escutasse música brasileira, então isso ajuda, né? E as referências, assim, da cultura brasileira? Tipo, referência de novela dos anos 90, assim, esse tipo de coisa você tem? Ou... Novela, porque eu nunca... Novela não vejo nem latina, nem novela ou familiar. Mas a gente nunca escolheu ver novela, né? Era a nossa família que via novela e tava passando e pegava no Brasil. Ó, eu sei que na Venezuela, uma muito famosa foi Pantanal. Pantanal. Pantanal foi, da minha pegou terra, bastante. Pantanal. Eu nunca vi. Mas de música, por exemplo, Renato Russo, sabe? Esses caras assim de Charlie Brown Jr., né? Tudo isso eu cresci escutando esses caras aí, né? Pra mim, a música bossa nova, tudo isso eu gosto pra caramba. Eu sempre gostei. Também o meu pai, ele é um fã do Luiz Gonzaga. Então eu lembro que nas viagens, essas coisas, eu escutava Luiz Gonzaga, né? Os forró dele, tudo. Então tudo isso aí ajuda essa parte da cultura brasileira também. Então é muito legal. E o idioma, você considera o português o seu idioma raiz, digamos assim, ou você não tem diferença entre português e espanhol? Então, cara, hoje em dia eu sempre falo que eu falo os três errado. Eu falo português misturado. Eu de vez em quando o espanhol também misturo e o inglês também. Mas é verdade que pensar, por exemplo, quando eu tenho que fazer contas na minha cabeça, assim, eu penso em inglês. Então, números eu conto em inglês. Porque eu fui, obviamente, que para o high school e essas coisas, tudo em inglês. Então, mas é interessante mesmo, porque eu acho que você erra nos três idiomas. E quando você conta que você nasceu em Barcelona, fica tudo mais misturado ainda, né? Não, mas Barcelona aqui da Espanha? Você é catalão? Não, o meu passaporte fala, né? Nascido em Barcelona, Anzoátegui. Então tem um lugar lá na Venezuela que chama Barcelona, que também é costa, muito lindo. Mas também, por exemplo, na Venezuela tem Valência, tem Mérida, tem vários lugares que são... os nomes são daqui da Espanha. Então por isso, né? Tem alguma coisa a ver com a colonização espanhola, será? Com certeza. Tem Córdoba na Argentina e na Colômbia também tem Córdoba. Então é tudo... Tem até Linares. Tem Linares no Chile. Tem Linares no Chile. Pode ser que tenha mais. Verdade. Tem Linares no Chile. Não, o Simão Bolívar, ele, que é o conquistador lá, né, da Venezuela e tudo, ele tem muito que ver com a Espanha. Então por isso tem esse vínculo grande com a Espanha, né? Que da hora, cara. Então você tem um passaporte espanhol? Não, tem passaporte espanhol também? Você tem o espanhol e o brasileiro? Na verdade, tem os três. Só que o venezuelano, desde que eu sou criança, não renovei, né? Mas eu tenho três. Tenho o venezuelano, eu tenho o brasileiro, que é o que eu normalmente uso. Agora, hoje em dia, por facilidade, tudo é melhor usar o espanhol, né? Pra viajar dentro da Europa e tudo isso aí ajuda pra caramba. Mas então, por que você nasceu na Venezuela? Que história é essa? Então, cara, os meus pais, eu sempre digo, eles são missionários. É missionário? É missioneiro? Como que é?
Missionário. Missioneiro em espanhol, mas pode falar missioneiro que as pessoas entendem. É igual quando a gente vai falar equipe, né? Equipe, equipa. É que em Portugal é equipa. É equipa, exatamente. E na Espanha é equipo, Equipo. e no Brasil é equipe. Aí fica... Então a gente vai falar equipe, equipa. Nesse podcast vocês vão ver. Vocês vão ver várias palavras assim que eu vou mostrar. Mas meus pais eram missionários, que eu sempre digo missionários meio hippie. Viajaram pra caramba, se mudaram pra muitos lugares. Então nasci na Venezuela, fui para os Estados Unidos também, quando eu tinha mais ou menos 6 anos. Depois voltei, mudei pra Califórnia. Da Califórnia mudei pra Costa Rica. Depois eu sozinho voltei pra Califórnia. Daí pra New Jersey e outros lugares. E agora aqui na Espanha. Então, os meus pais, eles moraram muito tempo na Venezuela. Foi o primeiro campo deles, né, missionário. Foi lá 17 anos. Uau. E, cara, eles, desde que eles aterrizaram lá, eles já fizeram tudo possível pra virar venezuelano. Que legal. E através do povo venezuelano. Eles são do tipo que se mistura com a cultura, assim mesmo. Muito, muito. E nisso daí eu aprendi muito do meu pai. Meu pai, ele se lança mesmo a absorver tudo possível da cultura, se é isso que você está tentando. Exatamente. Cara, isso é tão legal, porque a gente foi para os Estados Unidos um tempo atrás e a gente conheceu alguns brasileiros que não falavam inglês, não conhecia quase nada da cultura e só vivia entre os grupos dos brasileiros. Do que é muito normal, tão interessante, principalmente assim, eu falei, gente, mas por quê, sabe? Assim, principalmente na Flórida, né? Estados Unidos? Na Flórida, que dizem que é o estado mais ao norte do Brasil, né? Inclusive, a gente foi na casa de um jogador de futebol lá nos Estados Unidos e a gente conversou com ele, a gente gravou um podcast com ele, inclusive. O Zinho, que foi tetracampeão pela seleção brasileira. A gente foi pra casa dele, tem um podcast com ele gravado na sala dele. E aí eu achei tão interessante, porque o filho do Zinho falava inglês, assim, natural, sem sotaque nenhum, nativo, e super envolvido na escola. E aí eu lembro que eu perguntei, né, pra eles como que eles estão envolvidos com a comunidade, e eles não estão envolvidos com a comunidade, não estavam, né, na época, envolvidos com a comunidade americana. Porque então, é outra realidade também, né? Jogador de futebol, que acaba mudando muito, às vezes fica difícil integrar e tal, né? Mas o missionário, em geral, tem que ter essa visão, né, de fazer parte da cultura e se envolver. E que legal que viveu isso. Seus pais são de onde no Brasil? Então, meu pai é de Floripa, Florianópolis, e minha mãe é de São Paulo, né? Então, minha mãe, ela é japonesa, descendente de japonesa. Por isso você tem o sobrenome japonês. Qual que é o seu sobrenome mesmo? Eu não consegui decorar ainda. Shirazawa. Shirazawa. Então, como... engraçado, porque no Brasil... Okinawa, tudo. Shirazawa de Okinawa. Na verdade, assim, o Shirazawa, a família da minha mãe vem da parte de Hiroshima. Então, é bem interessante. Eu pude ir uma vez lá pra visitar e ver, né? Que triste, não é triste demais? Sim, gente, eu tenho uma amiga que foi pra Hiroshima e ela fez foto e vídeo. Eu falei pra ela, eu aqui de longe fiquei com o coração tão apertado, imagina você aí. E aí você assiste o filme do Oppenheimer, chega a dar raiva. É incrível. Mas o incrível também é como eles reconstruíram, né? Eles passaram por cima e falaram, não, vamos reconstruir aqui de novo a cidade. Então, a maneira dos japoneses, a cultura japonesa também está muito na minha família. A parte da minha mãe conservou bastante a cultura, os meus primos, a maioria dos meus primos, você olha para ele, dá para ver que eles são japoneses, né, descendentes de japonês, então tem essa parte que nós gostamos muito também, a comida, a cultura. E tem um pouco da cultura também, caramba, tem a cultura japonesa além de tudo nessa história, nesse molho. Sim, por isso que, você imagina, cara, quando alguém fala assim, e aí, Samuel, de onde você é? E eu falo, cara... que difícil, você tá pronto? Né, fala assim, você tá pronto? Então, você tem tempo, eu sou nascido na Venezuela, pai brasileiro, minha mãe descendente de japonês, né, porque é japonesa, e eu me criei tanto em países de Latinoamérica como Estados Unidos. E agora, espanhol também, entendeu? E, na verdade, Espanha é o lugar onde eu mais morei, da minha vida, onde eu mais tempo estou. Então, também tem essa parte que eu me considero agora, né, espanhol também. Apesar de toda essa raiz em vários lugares diferentes, você tá a vida adulta, a maior parte dela na Espanha. Que interessante. Mas aí, Estados Unidos, como é que entra na história? Então, os Estados Unidos, meu pai, ele foi ensinar num seminário. Então, desde que nós aterrissamos nos Estados Unidos, você sabe, né? Os tios, os amigos dão presente. Aí, cara, eles davam bolacha, davam biscoito, davam brinquedos, o Ninja Turtle, entendeu? Carrinho de controle remoto. Aí, cara, pra mim era como Natal todo dia. Eu falei, que é isso, cara?
Você imagina que no... Pro consumismo é uma delícia pra criança. Aí eu comecei a... Não, loucura. Aí eu comecei a falar, pô, pai, por que nós não moramos aqui? Entendeu? Imagina que eu lembro até hoje, uma das memórias que eu tenho bem vívidas na minha cabeça é o primeiro golpe de Estado que o Chávez tentou dar. E no primeiro ele não conseguiu, né? Ele foi prendido, mas eu lembro ver os tanques de guerra, né? Minha mãe falar, não, hoje você não vai pra escola, não vai na janela. O primeiro que eu fiz foi lá ver na janela. Pede pra não olhar, claro que a gente vai olhar, não tem jeito. Aí ver os tanques de guerra na rua da minha casa, então... Lá em Barcelona, que nem é uma cidade central, né, da Venezuela. Exatamente, a costa, mais ou menos umas 5 horas da capital, Caracas, né? Caramba, e com um tanque de guerra na rua, numa cidade do interior. Imagina como que não devia estar Caracas, né? Imagina se acordar e você sempre coloca a TV, né, pra ver desenho, só que tava o Chaves lá falando, isso aqui é um golpe de Estado, papai, ninguém Chaves, pode sair né? de Vou deixar casa. bem claro que não é o Chaves do Seu Madruga. Do Chapolin. Não, é o Chaves que já não está conosco, né? O ex-presidente da Venezuela, ditador. Então, imagina, disso daí pra Texas, cara, era um seminário, aquela casa com jardim enorme, você podia andar na rua sozinho, tinha uma casa na árvore, cara, então isso daí impactou muito tanto a vida. Gente, mas pra qualquer criança, adulto já fica maluco lá com free refill, Toys R Us. Com certeza. Imagina criança, imagina. Todo pai ou pessoas assim que pensam mudar pra lá com criança, eu falo, olha, normalmente do que eu conheço, já era. Teu filho vai querer ficar e vai sonhar em voltar, entendeu? Porque os Estados Unidos tem essa maneira de ser. Também nós estamos com os filmes que nós vemos, né? Tudo que nós vemos, séries, é tudo basado de lá, né? Tudo que você vê lá, né, é referência a algum filme. Você vê a caixa d'água no meio da cidade e fala, nossa, o ônibus escolar. Exatamente. Então por isso que Estados Unidos entrou em jogo, voltamos para Venezuela, mas foi só para encerrar esse capítulo do meu pai e mudamos para Califórnia, né? Então na Califórnia é de verdade um dos lugares meus prediletos dos Estados Unidos. Eu acho que Califórnia é muito legal. É verdade que mudou muito desses últimos anos atrás, Silicon Valley, todas essas empresas, Apple, Big Techs, tudo né? agora virou tudo muito mais caro. Mas na época que eu tinha mudado, que era mais ou menos 94, 95, era aquela coisa que todo mundo andava de skate, surfista, sabe? Então a California Dream mesmo. Exatamente, o California Dream. Então eu lembro muito bem de, nossa, é isso que eu quero morar aqui, entendeu? Então aí foi quando eu entrei na escola e obviamente que o orçamento de um missionário brasileiro indo pra Califórnia, sendo pagado em real, convertido por dólar. Pra gastar em dólar, a gente sabe um pouco o que é isso. Então eu entendo, naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo, né, que obviamente meu pai e minha mãe, eles tinham que cuidar muito, né, o orçamento que eles tinham. Então normalmente eles achavam um lugar para morar e esse lugar, talvez a casa era muito bonita, muito estilo americano, mas talvez o lugar, o entorno não era o melhor lugar, né? Então foi a primeira vez que eu conheci o que era o mundo das gangues, né? Olha. Tem muita gangues, como essas maras, né, que hoje estão no Salvador. Tudo essas gangues aí foi criado na Califórnia. E aí o governo falou, não, isso aqui tá sendo fora do controle e expulsou todo mundo. Então esses caras aqui são agora as maras do Salvador, né? Que Salvador que você tá falando? Do Brasil? Do país, El Salvador. Do El Salvador. Ah, tá. Não, eu não tô por dentro. Essas gangues foram pra lá, então, e começaram a controlar. Exatamente, foi fundado em Los Angeles. As maras se chamam Mara Salvatrucha, né? Que o Bukele, né? Esse Nayib Bukele, que é o novo presidente, que ele tá fazendo um ótimo trabalho, mas ele tá sendo mão dura mesmo com esses caras aí. Ele tá limpando as gangues lá, caramba, exatamente, você não viu isso? Exatamente. Não vi. Que foi um pouco o que tá acontecendo, assim, o que aconteceu nos Estados Unidos, eles começaram a deportar todos esses caras, e agora isso aí tá dando problema lá, né? Mas esse mundo de gangue, né, como eu tô falando, você imagina, eu vim da Venezuela, de Texas, aí depois eu chego na escola na Califórnia, né? No high school, né? Que seria Cara, 14, 15. Junior High. Antes do high school.
antes do high school. Exato. É com 12, 13 anos, né? Isso, exatamente, É. exatamente. Cara, mas só voltando no negócio de gangue, isso era uma coisa que pra mim era tão assustadora quando eu assistia filme. Eu lembro que teve um filme que eu assisti que chamava Warriors, não sei se você conhece, Come Out to Play, Sim, lembra? sim. Era assustador ver as gangues brigando e tal, com Isso. barra de ferro, com as roupas todas esquisitas. Eu falava, caramba, será que tem isso mesmo nos Estados Unidos? Não, Um mas negócio- tem. Pode ter certeza que tem. Mas o que as gangues fazem? Elas controlam, tipo, o bairro, Sim. o tráfico de drogas, essas coisas? Sim, controla muitas coisas. Cara, gangue de verdade pra mim também hoje em dia, né? É muitas pessoas marginadas que são como que colocadas afastadas, né, da sociedade, especialmente imigrantes, né? Começou dessa maneira. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu cheguei na Califórnia. Aí no primeiro dia eu já vi uma briga que a minha classe toda saiu. Ninguém fez o que o professor falou, entendeu? Todo mundo saiu da classe. Briga, não sei o que, Pra tal. ver a briga, não pra fugir da briga. E alguns pra brigar também. Ah, E, pra cara, brigar. Caramba, com então você 12 imagina. anos, você tinha 12. Com 12, Uau. com 12. E eu, Nossa. assim, vendo tudo isso, eu falei, que é isso aqui, cara? Os caras brigando. Aí eu vi que uns são todos vestidos de vermelho, outros todos vestidos de azul. Falei, cara, que doideira isso aqui. Nossa. Aí, obviamente, as amizades que eu fiz, né? Eu tava numa classe que se chama ESL, que é English as a Second Language, né? Inglês de segundo idioma. Então, obviamente que muitos que estão nessa classe são de gangue também. De imigrantes. Então, viraram amigos meus, eles começaram a explicar. Aí, cara, eu conheci um dos caras que jogava basquete de vez em quando com nós, era um dos caras altos, assim, no ranking, né? Tipo, um dos chefes da gangue lá. E ele explicou pra mim, cara, isso aqui, a maioria é gente que não tem ou o pai ou a mãe. Então, nós somos, digamos que a família dessa galera e todo mundo que tem algum problema com nós, vai ter problema com nós. Tipo, aí nós vamos trazer o problema pra ele. Então, é uma maneira que eles têm de se sentir parte de algo. De se cuidar e de se proteger. São os capitães da areia dos Estados Unidos. Olha só, fazendo referência do livro do Jorge Amado. Exatamente. Mas isso é uma coisa muito comum até hoje, nas escolas da Califórnia. Então, você imagina, a minha aparência, eu chego lá em Califórnia, aí os caras chegam assim, né? Depois de uma semana de estar lá, eu já percebi, vixe, isso aqui, olha, todo o tempo da briga, os caras têm que estar cuidado, você não pode andar sozinho pra lá, porque tem mais cara de vermelho pra lá, mais cara de azul pra cá. Também tem os asiáticos lá, tem os mexicanos aqui, tem os negros. Então, cara, era uma loucura. Você imagina, com 12 anos você tá já percebendo tudo isso aí. Aí eu lembro que um amigo chegou e falou assim pra mim, cara, você o que é, mano? Você é mexicano ou chinês? O que você é? Asiático. Mexicano ou chinês? Deram mais duas nacionalidades pra você. Maravilhoso. Lá nessa época só existiam essas duas nacionalidades, mexicano e chinês. Então, cara, obviamente que eu olhei e falei, mas eu falo espanhol, né? Obviamente que eu tô vindo da Venezuela, os caras todos falavam espanhol. Eu vi que, cara, mais de 60% da escola era mexicano. Nossa, então, não ia tem nem falar, dúvida. Sou asiático. Falei, eu sou mexicano, güey. Eu falei... E a verdade é que, cara, eu entrei na cultura deles, entendeu? Eu comecei a vestir igual eles, porque eu falei, eu não vou falar que eu sou aqui da minoria, entendeu? Meus amigos, eu falo espanhol, então eles me aceitaram como um deles, entendeu? Só que, obviamente, que com as razões totalmente diferentes. Eles estavam lá por ser imigrante, por não sei o quê, muitos deles não tinham ou o pai ou a mãe, e eu, obviamente, com meus dois pais sempre me ensinando a melhor coisa possível, tentando que eu nunca dê problema, mas é difícil, né, cara? Porque você entra numa escola, você já tá rodeado dessa galera, e então isso... E uma grande parte do dia, né, nessa realidade. Difícil. Tudo isso, eu comecei a absorver tudo isso, né? Toda essa cultura, digamos assim, de gangue. Então, queira ou não, meus pais começaram a ver, né? Pouco a pouco, nossa, o Samuel tá mudando pra caramba, ele tá usando roupa enorme, que não é do tamanho dele, ele só compra de uma cor só. Que cor que era? Qual que era a cor que você escolheu? Vermelho. Porque nós morávamos perto de uma rua que se chama 14 e nos considerávamos na parte do norte do bairro onde nós estávamos. Então era Norteños 14th Street, se chamava. É bem doideirão. É o nome da gangue essa mesmo. 14th Street. Então, cara, você fica amigo desses caras. Você imagina que esse cara que jogava basquete com nós, ele chamava Joker. Todo mundo chamava ele de Joker. Ele tinha um tatuagem no pescoço de um Coringa, né? Que fala, né? Joker. Sim, o Coringa, Exatamente. Ele tinha
tatuagem assim no pescoço. Então, a primeira vez que eu vi ele, eu já fiquei intimidado. Eu falei, nossa, eu nunca vi um cara com tanta tatuagem na minha vida. Cara corpo cheio de tatuagem. Talvez até mesmo por hoje eu tô como eu tô, né? Eu também tenho muitas tatuagens e tudo, mas ele... Mas foi dessa época que você fez as tatuagens ou você começou a gostar? Mas ele tinha 12 anos, amor. Sei lá. Eu acho que meus pais iriam presos se eu houvesse feito tatuagem. Eu esqueci da sua idade, foi mal. Mas com 12 anos eu vi esse cara, então eu fiquei impactado. Falei, nossa, os caras se protegem, eles são, entendeu? Então eu fiquei intrigado, né? Tipo, com vontade de querer saber mais, de que é isso aqui. Aí, cara, entrei pra dentro disso aí. Imagina que eu falei uma vez com ele, cara, eu acho que eu tô pronto pra ser parte da gangue aqui, pra entrar mesmo, entendeu? E pra entrar na gangue, você apanha por 14, como era 14th Street, você apanha 14 segundos de toda a gangue. E eu vi isso aí, eu vi muita dessas... Aí você fala, não quero mais. Não, e eu por muito tempo eu pensei, será, cara, que eu aguento essa surra aí que os caras vão me dar? E um dia eu falei isso pra ele, cara. Eu falei, cara, eu tô pronto. Você acredita que esse cara se chamava Bob? Ele se chamava Bob, o nome dele de verdade, Roberto, né? O Joker. O Joker. Ele falou assim pra mim, Samuel, isso aqui não é pra você, cara. Isso aqui é pra todos esses meninos que estão aqui, eles não têm ou pai ou mãe. Alguns deles não têm nem pai nem mãe, porque eles não conseguiram cruzar a fronteira. Então eles estão com tios, eles estão com primos, eles estão com vô, com avó, não sei o quê. E eu sei que você sim tem pai e mãe, e eu sei que os seus pais de verdade querem o melhor pra você. Você imagina, um cara líder de gangue me fazer entender o que muitos líderes de jovem nunca me fez entender. Tipo, a importância do que meus pais sempre me ensinavam, né? Sobre Deus, o amor que meus pais davam pra mim. Então, isso pra mim foi um choque muito grande. Enxergar o que você tinha de bom dentro da sua casa, né? Caramba, que interessante isso. Sim, não, e incrível que esse cara, o Joker, né, o Bob, ele via isso, porque ele via o meu pai me deixando na escola, entendeu? Ele via minha mãe andando comigo, então ele via essas coisas, e ele que falou, cara, isso aqui não é pra você, mano, isso aqui não entra aqui não, que isso aqui não tem saída não. Esses caras que tá entrando, eles precisam disso aqui, entendeu? A sociedade como que ignorou os caras, então nós somos uma família, mas isso aqui não é pra você. Mas a realidade é que ainda que eu não, em inglês se chama jump in, tipo, jump in é que você é parte da iniciação. Ainda que eu nunca cheguei a ser parte, eu ainda andava com os caras, entendeu? Se tinha que bater em alguém, íamos todo mundo bater em alguém, mas também quando iam bater em nós, eu também recebia, então eu todo tempo tava com eles. Então, obviamente que meu pai e minha mãe, eles perceberam isso, pouco a pouco eles foram vindo, né, que eu tava mudando, aquela inocência já não tava, sabe, presente, eu já comecei até mesmo mexer com droga, tão jovem, cara. Era uma coisa assim, muito normal ver entre os meninos, entendeu? Primeira namorada, tudo isso aí já começou meus pais a se preocuparem por mim. Então eles começaram a ver, né? Meus pais estavam pastoreando uma igreja em São Francisco, mas ao mesmo tempo eles começaram a ver a preocupação que eu estava dando. E você continuava participando dos cultos e tudo, culto de jovens, essas coisas? Como que tava a sua integração na igreja? Cara, estava, mas sempre lá atrás. Eu sentava lá atrás, eu não queria muito, por exemplo, nessa época, por exemplo, não queria saber muito, assim, do grupo de jovens. De verdade, eu estava mais fora do que dentro, entendeu? E você sentiu alguma cobrança por ser filho do pastor ou do missionário? Muito, toda a minha vida, né? Eu acho que filho de pastor e filho de missionário, eu acho que todos temos isso em comum, que em algum momento você sentiu... Eu imagino que, por exemplo, filho de jogador de futebol. Filho de jogador de futebol deve sentir, nossa, cara, teu pai foi jogador, você vai ter que ser jogador. Então sabe, você vai num time de futebol, todo mundo tá te olhando. Como assim, cara, que você não joga? Seu pai é profissional, entendeu? Então eu acho que é uma coisa muito similar com o mundo crente. Quando o teu pai é o pastor e você tem que ir na igreja do teu pai, você viaja com o teu pai, você é sempre, você é o pastorzinho, você vai ser... E na verdade isso aí me atrapalhou muito, cara, muito, né, na minha vida, porque eu comecei um pouco a fugir disso aí, né? Tipo, agora mesmo que eu não quero ser pastor, eu não quero ser missioneiro, então isso que deu. Também, obviamente, que essas circunstâncias de estar numa escola que tinha muita gangue, tudo isso não ajuda, né? Então, foi um momento difícil na minha vida, essa daí. Cara, mas é muito louco, porque o ser humano, ele, por natureza, ele quer se integrar e fazer parte de uma sociedade, fazer parte de um grupo. E você tá na idade onde isso é muito mais exacerbado, né? Que é com a adolescência, pré-adolescência, da adolescência, jovem, você tá tentando se afirmar, né? Como eles têm necessidade de fazer parte de grupo,
né? Por isso que a gente Sim, vê como sim. que é importante a gente integrar os jovens, os adolescentes. Por isso que, assim, já puxando até para o futuro, o que vocês fazem com os embaixadores, de criar esse sentimento de eu pertenço a essa tribo, eu pertenço a essa galera, isso é muito forte, é muito importante, né? Isso é muito legal. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que todos nós temos, né, essa maneira de ser que queremos ser parte de algo, entendeu? E queremos aportar, como diz aqui na Espanha. Como seria isso em português? Aportar. É tipo contribuir de alguma Isso, maneira, contribuir. né? Exatamente, porque eu acho que todos nós queremos contribuir e sentir que estamos sendo usados, né? Que, nossa, eu posso contribuir para um grupo de pessoas, ajudar de alguma maneira. Então, tristemente, isso aí pode ser em grupos muito bons, como igrejas, times de futebol, missões, mas também maus, né? Como gangue, política, não sei, um monte de outras coisas, né? No bar, grupos de pessoas que de verdade não estão fazendo nada na vida e você faz parte de algo, então isso determina onde você vai. E como é que você lidou com isso, cara? Sua família e você, porque, né, imagina que você saiu de algum jeito dessa realidade, né? Cara, é o seguinte, numa dessas surra, que fala surra, né? Tipo, fomos numa dessas festas que tinha de escola e tudo, aí um dos caras lá discutiu, eu entrei pra defender ele, eu sei que eu tava rodeado por os meus amigos, então eu sabia que eu não ia apanhar, aí eu entrei, isso aqui é meu amigo, deixa ele, pode ser até que batemos um pouco nele, mas depois fomos embora, entendeu? Só que na volta pra casa, parou um carro do lado e desceu uns 8 caras. E levei uma surra. A sorte que eu teve foi que na verdade, assim, lembrar não lembro, mas eu sei que aconteceu porque o cara, assim, o doutor, tudo chamou meu pai. O primeiro soco que eu levei, eu apaguei. Então, aí já, imagina receber uma chamada, polícia, meus pais, olha, teu filho tá aqui, ele levou uma surra, eu acho que é já a segunda ou terceira vez que acontece. Exatamente. Veio ver ele, então já aí meus pais falaram, isso aqui não é pra você. Nós estamos aqui num lugar que não está te fazendo bem e nós decidimos que nós vamos ir embora da Califórnia e vamos ir pra Costa Rica. Então imagina, da Califórnia pra Costa Rica, né? Costa Rica, América Central, né? Vai voltar pra realidade latino-americana um pouquinho não, né? Exatamente. Bem mais pobre do que a que você estava lá na Califórnia, né? E eu acho que eu já tinha mais ou menos uns, entre talvez, não sei se 15, 16 anos, mais ou menos. Imagina, outra vez, deixar tudo. Deixar escola, primeira namorada, os amigos. Começar do zero. Exatamente, eu já estava metido no mundo. Então, a motivação da mudança dos seus pais foi a sua situação. Foi totalmente minha situação, totalmente. Sim. Foi porque eles sabiam que ia acabar mal. Já estava praticamente mal, né? Mas ia acabar mal porque eu só estava nesse mundo, então, beleza. Nos mudamos para Costa Rica. Cara, essa mudança foi quando eu chutei o balde, né? Que fala em português. Chutar o balde, eu falei, pronto, eu não quero saber nada de Deus e caramba, toda vez que eu me sinto parte de algo, Deus muda, eu agora tenho que começar de novo, só que agora não é nem no lugar que eu quero estar, agora é Costa Rica, eu não conheço nada aqui, o que é isso aqui, país todo pequeno, entendeu? E na verdade eu vou te dizer, cara, Costa Rica é um paraíso. Atlântico e o Pacífico dos dois lados, é pequenininho. Nossa, que delícia, que delícia. Lindo pra caramba, país surfista, mano, a gente, os ticos, que se chamam os costarricenses, muito boa gente, super, mas a minha rebeldia, o meu problema nesse crescimento na Venezuela, depois a mudança pra Califórnia, tudo isso, criou uma rebeldia que eu não tava querendo saber de nada, entendeu? Então foi daí pior, porque aí eu de verdade buscava as coisas ruins. Comecei a usar droga na Costa Rica, na escola comecei a ir muito ruim, meus pais colocaram eu numa escola cristã e, cara, praticamente 2 vezes por mês os caras chamavam meu pai, vem buscar o teu filho, tá aprontando aqui, entendeu? Caramba. Então, a saída da Califórnia, pros meus pais, eu acho que foi necessário, porque eles viram que eu estava de uma maneira que não sei se tinha volta atrás, mas na Costa Rica, cara, eu comecei a entrar num ciclo de como autodestrutivo, entendeu? De, agora que de verdade, eu não quero nada saber de igreja, não quero saber de Deus. E você encontrou uma turma parecida também lá? Sim, só que era uma turma, cara, de um estúdio de tatuagens. Então lembra que me impactou muito esse Joker, né? E ele tava cheio de tatuagem e eu via ele como um bom amigo meu. Ele foi um cara que eu acho que cuidou de mim de certa maneira, né? Eu acredito hoje que até Deus usou esse cara pra como que não deixar que eu entrasse totalmente nesse mundo de gangue.
gangues. Então, cara, eu entrei na Costa Rica quando eu mudei, eu vi um estúdio de tatuagem, eu fiz uma tatuagem escondida, lá não tem muito isso igual com os Estados Unidos, que você tinha que ter o permisso dos pais. Eu gosto de desenhar, aí um dia eu desenhei uma cruz desse tamanho aqui, assim, mais ou menos. Uns 20 centímetros, mais ou menos, pra quem não está aí vendo o vídeo. Exatamente. Aí eu mostrei pra minha mãe, olha, eu desenhei essa cruz aqui, minha mãe, nossa, que coisa linda, que não sei o quê. Aí no outro dia eu já tinha ela tatuada nas minhas costas, entendeu? Cara. Aí você mostrou pra sua mãe e ela parou de falar que era linda. Né? Aí a mãe, nossa, não sei o quê. Mas pouco a pouco, cara, a minha rebeldia estava muito clara que eu estava querendo mesmo fazer coisas, digamos que erradas, né? Aí eu comecei a encher de tatuagem. Então hoje eu tenho muitas tatuagens, meus braços estão cheios de tatuagens, costa, perna, tudo cheio de tatuagens. Tem muito que ver com o que eu vivi na Califórnia, mas também essa turma que eu comecei a me juntar na Costa Rica, que era um estúdio de tatuagem. Eu até fiz apprentices de 2 anos, então eu tenho a máquina, eu tatuei por 2 anos, então eu entrei nesse mundo. O triste, né, cara, é que esse mundo também tá cheio de várias coisas, né, de drogas, de menina, tá cheio de coisas. Então você praticamente entra e absorve tudo que esse mundo atrai. Então meus pais também começaram a ver, caramba, e agora? E o Sam, como que vamos fazer agora para ele voltar? Porque desde a Califórnia ele saiu, ele não voltou para a igreja, agora na Costa Rica, vixe, tá pior para ele, tá usando muita droga, várias vezes eles pegavam droga no meu quarto e coisas assim, entendeu? Cara, foi muito difícil para meus pais. Eu sei que isso daí foi uma época que eles tentaram de tudo, entendeu? Muitos líderes de jovens de igrejas tentaram falar comigo, mas, cara, a realidade é que eu nunca sentia que alguém falava comigo autenticamente, entendeu? Eu sentia que alguém queria impressionar o meu pai, por isso se aproximava a mim para falar, ai, Calixto, eu consegui o teu filho de volta. E, cara, eu acho que como ser humano nós percebemos quando assim, você tá entendendo? Você tava se sentindo usado, né? Exatamente. Que é um pouquinho o que eu falei no domingo, né? Em Linares, eu falei sobre os vendedores, né? Esses vendedores que estão na rua, que quando você vai no Carrefour, né? Que tá um cara lá na porta e ele te vê entrando, ele fala, cara, eu vou te vender uma coisa que você tá precisando. E, na verdade, nós sabemos que nós não estamos precisando, mas ele talvez tá precisando da venda, né? De vender alguma coisa. Então, ele vai falar de tudo pra você comprar. Então, eu me senti um pouco assim, cara. Eu me senti um pouco que no mundo cristão, a galera vinha com uma intenção de que, não, eu vou te mudar, eu vou ter esse mérito de conquistar você de volta pra Deus, não sei o quê. Então, em muitos anos, eu me afastei, eu falei pros meus pais que, pai, eu te respeitei todo esse tempo, mas eu não me vejo dentro da igreja, não me vejo crente, não me vejo parte. Agora, é verdade que pela ensinança dos meus pais, eu acho que isso nunca vai embora, né? Então, eu sempre tinha um temor a Deus. Eu não falava assim, Deus não existe. Eu falava, Deus, beleza, Deus tá aí, mas eu acho que a minha situação é que você talvez tenha outros planos para os meus pais, mas não tanto para mim. Então, eu vivia a minha vida, mas com esse temor. Falava, Deus, se eu morrer, por favor, me desculpa, mas eu sei que eu preciso de alguma ajuda ou algo, mas eu não sei, não me vejo dentro da igreja, não me vejo. Cara, e pouco a pouco eu comecei a falar para meus pais assim, pai, sabe qual que era a melhor coisa que poderia ter acontecido? Isso aqui é uma das coisas muito, muito duras, né? Que você fala com uma imadurez e uma soberba que talvez é só para ferir os teus pais. Então eu falei para meus pais uma vez assim, pai, a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim é se eu houvesse morto pelas gangues na Califórnia, porque isso é o que eu gostava. Meu sonho era na Califórnia. Caramba, que duro seus pais ouvirem isso. Sim, Uau. Sim. Porque, cara, na Costa Rica, a escola não estava bem, eu repeti 2 vezes, entendeu? Eu tava no psicólogo, várias coisas na Costa Rica estavam que eu não ia pra nenhum lado, entendeu? Eu falei, pai, não era melhor eu ter morrido lá, tipo, nas gangues lá, entendeu? Porque queira ou não, eu tava feliz lá. É verdade que era um mundo perigoso, mas eu tava bem lá, é lá onde eu queria estar. Tanto é que eu quero voltar. Então, fiquei 6 anos na Costa Rica. Nossa. E volto pra falar, cara, que Costa Rica é incrível, as pessoas são incríveis, mas a minha madurez, nunca me relacionei com os costarricenses. Esses 6 anos pra você lembra com carinho pelo lugar e tal, mas talvez tenha sido meio traumatizante, porque você não queria estar lá, né? Não queria de jeito nenhum. Nos primeiros anos, eu lembro que alguém costarricense, super boa gente, vinha falar comigo, cara, eu não queria nada saber. Eu falo, não, eu vou embora um dia daqui, eu não quero saber da Costa Rica, não quero saber de nada. 6 anos sem aceitar. Exatamente. Caramba. Então, passou esses 6 anos, meu pai e minha mãe viram a dificuldade que eu estava tendo, o momento difícil que eu estava passando, e quando
contatos que meus pais tinham daquela época de São Francisco, da igreja, né? Conseguiu um amigo dele, do meu pai, que ele tinha começado um restaurante italiano. Ele falou, manda o teu filho. Eu dou trabalho aqui pra ele no restaurante. O restaurante estava indo muito bem. Ele abriu como um restaurante pequenininho. E quando nós morávamos na Califórnia, cara, a comida dele era muito boa, cara. Então nós íamos lá comer com a família. Cara, e cresceu. Aí virou franquícia e ele tinha, tipo, uns 5 restaurantes, entendeu? Uau, Ele tinha caramba. vários lugares, mas o grande mesmo, aí onde ele estava, ele me ofereceu o trabalho. Você já tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, né? Quase 20, Então, lembro que foi bem depois do 9/11, sabe? Do 11 de setembro. Sim, 2001. Cara, então, os sonhos têm muito que ver com o rumo que nós tomamos na nossa vida. Por exemplo, qual que é o seu sonho hoje? Então, obviamente que talvez, imagino, né, que de vocês que os teus filhos estejam bem, que vocês estejam bem na Espanha, e que muita gente começa a ouvir, né, do que vocês estão, da paixão que vocês têm dentro. Então, o sonho tem muito que ver aonde você vai. O meu sonho, nessa época, era voltar pra Califórnia, cara, e ter um carro. Eu sempre quis ter um carro novo, se fosse possível, e o meu sonho era isso, morar na Califórnia, ter um carro novo. Como um bom brasileiro, ter um carro, né? Ter uma casa própria e um carro. Esse era o meu sonho, cara. O meu sonho era esse aí. Aí nossa, o dia que eu consegui mais na Califórnia, né? Então, obviamente que da Califórnia era já mais difícil, porque poder ter um carro e estar num lugar, isso aí você pode fazer em qualquer lugar. Cara, então, com mais ou menos isso, uns 20, 21, eu comprei o carro, já estava trabalhando nesse restaurante italiano, alugava um apartamento pequenininho, mas era top, entendeu? Pra estar na Califórnia, e fui num lugar chamado Vallejo, Califórnia, também. Tinha muito problema, muita gangue, e eu já tinha sabe, já passei por esse mundinho, então eu mais ou menos que vestia igual, andava por aí, entendeu? Ainda, obviamente que porque eu já estava mexendo com drogas na Costa Rica, obviamente que chegando na Califórnia eu continuei, porque você começa a juntar com pessoas assim, então todos eles também. Aí, cara... Reencontrou o Joker ou não? Não, porque eu estava longe, era outra cidade. Tá. Era outra cidade. Nunca mais teve contato com a galera de lá. E uma ocasião eu cheguei a ver ele, porque eu viajei e fui ver os meus amigos do Junior High dessa época, mas, cara, vi ele por coincidência no mesmo lugar, mas não falei com ele, só, oi, tudo bom, papai, fui embora, entendeu? Só essa vez. Mas, cara, ele tava acabado, dava pra ver, entendeu? Na aparência e tudo, e os meus amigos também dessa época, nossa, as questões que eles falavam, tudo era bem, bem chato ver, né, onde que eles estavam hoje, né? E eu estava muito mais longe, aí meu trabalho e tudo. Cara, estando lá, eu comecei a mexer, assim, nos Estados Unidos, para você se manter, eu tinha um trabalho onde eu era garçom, que é garçom, não é que fala? Sim. Então, eu ganhava o suficiente. Eu podia pagar a minha mensalidade do carro, podia pagar o aluguel, mas tinha vezes que apertava, cara. Apertava e, obviamente, que eu, como tava querendo ser sozinho, não queria depender dos meus pais, passava aperto. Então, entre os meus amigos, cara, desde que eu cheguei lá, era aquilo lá. Eu compro maconha de você, entendeu? Você compra de mim, aí se um dia você tem mais, você dá um pouco pra mim, se um dia eu tenho mais, você dá um pouco pra mim. Cara, e aconteceu uma coisa muito interessante, que falando com um dos drivers, o cara que levava as pizzas e tudo, né, e ele era igual que eu, ele era mestiço, então já aí conectamos pra caramba, olha, cara, um mestiço japonês brasileiro. Aí começamos a conversar bastante, e o tio desse cara, ele falou, cara, o meu tio conhece teu pai, o meu tio, ele ia na igreja quando teu pai tava aqui em São Francisco. Olha que legal, não sei o que, aí eu fui falar com ele. Cara, e um dia, entrando na casa desse amigo meu, pra conhecer o tio dele, eu falei, caramba, mano, aqui tá cheirando maconha pra caramba na tua casa. Por que tá cheirando assim? Eu falei, então, cara, meu tio, ele trabalha com uma farmacêutica que eles plantam e colhem pra uso de medicina. Nessa época, era algo muito comum em São Francisco você ter um cartãozinho que você ia no doutor e falava, cara, eu tenho glaucoma, eu tenho dores na costa, não consigo dormir bem, ou não tenho apetite para comer. Eles te dão esse cartão que legalizava, através dessas companhias farmacêuticas, você comprar maconha. Então, hoje em dia já é legal totalmente, não precisa mais desse cartão. Mas, cara, então, nessa de conhecer ele, não sei o que, obviamente que um dia eu falei, cara, dá pra... Obviamente que eles perceberam, né, que eu também consumia, dá pra provar um pouco? Aí, claro, eu falo com meu tio e aqui, ó, me deu um saco, cara, um saco grande, um saco que eu falei, nossa, eu queria só provar, você tá me dando aqui pro mês todo. E, cara, queira ou não, comparado aonde eu comprava e onde eu conseguia,
obviamente que a qualidade era muito, muito boa. Aí eu... Sim, é mais pura, né? Aquela coisa. eu levei pros meus amigos, cara, prova isso aqui. Olha isso aqui, que é um cara que vai, trabalha com uma farmacêutica. Cara, meus amigos ficaram loucos e falaram, nossa, cara, agora eu só quero isso aí. Então, quando você tiver, eu compro de você. Aí virou, obviamente, né, que de uma ideia que eu achava que era boa, virou aquilo lá. Eu falava com esse meu amigo, ele falava, cara, dá aí um saco desses pra mim por mês. Virou pra 2 por mês. Aí eu comecei com meus amigos, aqui, cara, eu te dou, então fazia um dinheirinho à parte. Cara, eu não tava fazendo assim muita grana. Não era que eu era narcotraficante, algo assim. Era entre os meus amigos. Então, pra mim, era muito seguro, entendeu? Eu não tava assim, indo na rua, vendendo. Era entre os meus mesmos amigos da pizzaria e amigo de amigo. E uma dessas, pegando os pacotes lá, voltando, cara, fui parado pela polícia. E a polícia, eu acho que a polícia já sabia, né? A primeira pergunta que eles fizeram foi, cara, você tem drogas? Aí meu mundo caiu. Aí foi quando eu percebi, nossa, cara, o que eu tô fazendo aqui? E o policial falou, se você não falar a verdade, eu posso tirar os cachorros. Aí eu, não, tenho 2 sacos grandes. Aí eles me prenderam, deram uma multa. Eu não tinha nenhum recorde nessa época na Califórnia. E eles falaram, bom, o policial que parou ele ia no restaurante. Então ele falou, Samuel, eu sei que você trabalha em noodles, eu vou te dar o ticket, você vai ter que ir pra corte. Se você não for, já é como delito e nós vamos atrás de você, como busca e captura. Então, como você não tem nenhum recorde, cara, vai pra corte e seria bom você ter advogado já pronto pra ir lá. Você era réu primário, né? Que você fala recorde, passagem, né? Não teve passagem na polícia na Califórnia, é isso, né? Não, pra quem tá ouvindo, às vezes não reconhece a palavra, você não tinha passagem, era réu primário, então ele te deu o benefício de passar pela corte, né? Isso. Então, como não tinha, cara, e olha o interessante de tudo, né? Obviamente que todas essas histórias que eu tô contando, cara, eu te digo que os meus pais eram muito conscientes de tudo que eu tava passando e, cara, eles nunca pararam de orar por mim. Meus pais nunca pararam de orar por mim. Meus pais oravam e quando eles falavam comigo, eles eram muito conscientes do que eu estava passando e eles sempre falavam, Samuel, sabemos que você tá passando por essa situação, mas nós estamos orando por você para que Deus de verdade te proteja. Então, eu tô sabendo de tudo isso enquanto tudo o que tá acontecendo, beleza? E aí é onde vem a parte, digamos que assim, um pouco louca, né? No restaurante, tinha obviamente que lá você sabe, você trabalha, você tem um salário que é bem pouquinho, não é tão, mas nos Estados Unidos tudo é com gorjeta. Então, você trabalha e depende do que você vende, entra mais você vende, a gorjeta é maior, porque é quase obrigatória. É raramente que alguém não te dá, entendeu? E quando não te dá, é muito mal visto. Sim. E lá, estamos falando que já hoje tá até 25% do preço. Quer dizer... 25? Hoje nos Estados Unidos tá vendo. Naquela época talvez estava 10, 12, 15, 13, né? Não lembro. Mas hoje tá até 25. A última vez que eu fui era 18, 22 e 25%. Você escolhia, né? O porcentagem da conta. Quer dizer, é uma boa grana no final. E isso vai direto para o garçom, né? A taxa de serviço não passa pelo restaurante. Não, totalmente íntegro para você e isso que você leva. E é parte do salário do garçom. Então, eu tinha clientes já que eram frequentes, que sempre era eu, por causa da hora que eles iam, eu que atendia, eu que dava comida. E tinha um em particular, cara, que ele vinha 1 hora antes da comida. E ele vinha quando tava vazio, ele vinha sempre, e ele falou assim para mim, Samuel, eu sempre vou pedir a mesma coisa e eu sempre tenho só 30 minutos, então eu preciso que seja rápido, se for possível. E ele, desde que ele começou a ir, eu já sabia a salada dele, a bebida dele e o prato dele. Então eu via ele estacionando, eu já falava, cara, pode fazer isso aqui, preparava a bebida, o cara sentava e já tava na mesa, a bebida e a salada dele. Que legal. Então já o cara todo o tempo me dava $5, cincão. Pão. E naquela época, cincão era um montão, entendeu? E nunca, assim, batemos papo, isso não, era só mais assim, esse trabalho, eu dava comida pra ele muito obrigado, 30 minutos passava e ele ia embora. Cara, quando eu fui pra corte, a mulher que escrevia, sabe, não sei como fala isso. Escrivã. Isso, a mulher que escrevia, ela também era uma das pessoas que frequentava o restaurante e ela foi a primeira pessoa que me reconheceu. Ela olhou assim pra mim e falou, nossa, e aí, tudo bom? E eu, vixe, não
muito. Você vai ver agora. Aí eu fui entrando na corte, cara, o juiz era esse cara que me dava o cincão. Uau! Olha aí, Nossa, caramba. Caramba. Ele era o juiz. Tanto era que sempre ele vinha com... Tinha policial, não sentava com ele na mesma mesa, mas ficavam em outra mesa. E por isso que também, por exemplo, o dono do restaurante falava, Samuel, todo café, dessert, sobremesa que esse cara pedir, não cobra. Você fala que a casa convida. Aí, beleza, deve ser um cara amigo do dono e pronto. Era o juiz, mano. Ele era o juiz. E você não sabia que ele era o juiz. Nossa, imagina a surpresa. E por isso que ele tinha meia hora, né? Devia ser o almoço, o tempo de almoço que ele tinha pra voltar pra Sim, não, corte. A moça que escrevia também eu não sabia que ela trabalhava na corte, entendeu? Cara, então foi, nossa, queira ou não, pra mim foi um alívio, e aí é onde eu descobri também um pouco o hipócrita que eu era, né? Porque eu julguei muitos anos a galera de igreja, a galera crente, mas nesse momento foi quando eu falei, Deus, por favor, se é possível, me tira dessa aqui. Aí sim, aí sim eu lembrava de Deus, aí sim eu lembrava do que meus pais falavam, aí sim eu lembrei que, nossa, meus pais, tudo que eles me ensinaram, o que eu tô fazendo? Nossa, Deus, obrigado por favor, esse juiz me ajuda, não sei o quê. Aí percebi, cara, nossa, todos nós temos essa parte que queremos estar sozinhos, mas ao mesmo tempo precisamos, né, dessa ajuda de Deus que tá lá, e quando, não sei se fala assim, mas quando o bicho pega, quando você tá contra a parede, todos mais ou menos que lembramos de Deus, né? Então, a realidade foi que ele me chamou, falou pra mim, Samuel, vem aqui, se foi pego com tanta quantidade, isso aqui não é quantidade de uso próprio, isso aqui é quantidade de intenção à distribuição. Aí ele pegou e colocou de lado, ele colocou o meu caso de lado, falou, senta, e eu tava com o advogado do Estado. Advogado do Estado é de graça, eu não tinha dinheiro pra pagar nesse momento. Aí o advogado do Estado falou, então, cara, ele te colocou aqui do lado, não sei porquê, talvez ele vai ver e depois vai te atender. Cara, eu fiquei muitas horas na corte, e eu vi cara sendo sentenciado de 25 anos. Nossa, então você ficou assistindo os outros julgamentos? Assistindo. Eu acho que ele fez de propósito. Então, isso que eu tava pensando, né? Porque talvez os outros não ficassem tanto tempo, né? Lá. Não. Eu fiquei mas o bom era que, por exemplo, o advogado do Estado não é só meu, é de todo mundo que pede o advogado. Então ele fica. Então eu fui vendo o advogado do Estado digamos que atendendo os outros caras, né? O mesmo que ia te julgar. E você viu os caras pegando 25 anos. Exatamente, cara, exatamente. Então, cara, aí foi quando eu comecei a entrar em pânico, a chorar, a orar, a clamar, a lembrar tudo que os pais te ensinam, né? E, cara, essa é a realidade. Eu acho que Deus usou isso, Deus usou a minha ignorância, minha rebeldia. Aí foi quando eu percebi, cara, beleza, eu sei que muitas coisas aconteceram, você mudou, mas também eu tô sendo muito idiota, mano, porque eu tenho os pais incríveis, eu tenho os pais que me ensinaram sempre o melhor caminho possível. Cara, meus pais, hoje eu sou crente por causa dos meus pais, entendeu? Meus pais, o exemplo que eles são até hoje é o que me dá vontade de eu continuar sendo assim para os meus filhos também, entendeu? E nesse momento, quando chegou a minha vez, o juiz praticamente falou, Samuel, eu sei quem você é o waiter, o garçom do Noodles, o que tá acontecendo? Eu falei, e eu já tava chorando, eu tava em pânico, eu tava com medo. E eu, não, desculpa, é que eu sou burro, eu não sei o que, e eu precisava de dinheiro. Aí era sempre latigando, né? E, cara, ele pegou e falou assim, Samuel, é o seguinte, eu não vou poder tirar isso do seu recorde, do seu, como é que é? Do antecedente. Do seu antecedente. Eu não vou poder tirar isso aqui dos teus antecedentes. Você vai ter uns antecedentes que vai demorar uns 10 anos. E agora, para você trabalhar, vai ser bem difícil. Uau. Porque isso aqui demora uns 10 anos no seu record, né? Nos antecedentes. E aí, quando as pessoas vão te contratar, eles têm acesso a buscar, saber que você teve passagem. Exatamente. Uau. Cara, cada vez que eu saía dos Estados Unidos e voltava, era totalmente, passava o meu passaporte. Salinha. Vem aqui, por favor. Vamos aqui no quartinho e entrevista. Quanto que você teve problema com droga? Eu já tive problema, mas eu já não tô usando droga. Aí era assim, todo o tempo. Nossa. Mas, cara, praticamente esse juiz Deus usou pra me livrar da cadeia. Porque já eu era maior de idade, ele falou, se eu não estou aqui e eu não sei a sua história, não sei... Por exemplo, ele falou pra mim a mesma coisa, o Bruno, que era o dono, o CEO lá do restaurante, falou, cara, esse menino é filho de missionário, os pais dele são muito boa gente, eu ia na igreja dos pais dele,
entendeu? E o juiz sabia essas coisas porque o dono falava com ele, cara. Olha então imagina só. tudo do jeito que saiu, né? Então se não fosse por esse juiz, eu acho que eu houvesse ido pra prisão. Nossa. Liguei pros meus pais chorando, obviamente. Falei, pai, aconteceu isso. Meus pais, Samuel, nós temos uma proposta de trabalho aqui em New Jersey, do outro lado dos Estados Unidos. Sim, na outra Mas costa, se- né? Exatamente. Se você não decide vir com nós para New Jersey, nós vamos mudar para Califórnia. Nós queremos te apoiar, nós queremos estar com você e vamos deixar tudo, a missão, vamos deixar o nosso trabalho, vamos deixar tudo para ir te ajudar. Cara, e isso era outra vez os meus pais demonstrando o carinho imenso que para mim é só de Deus, porque até eu mesmo falo, cara, eu não acho que eu faria isso. Não sei se eu faria isso. Assim, eu deixar tudo o que você trabalhou, o seu trabalho, construiu, cara, né? pra ajudar um filho que foi rebelde, que foi egoísta, que foi um monte de coisa. Cara, então isso daí me quebrou, entendeu? Aí foi quando eu falei, não, pai, é o seguinte, eu tinha que fazer trabalho comunitário, parte da sentença, né? Obviamente que o antecedente estava lá e pagar uma multa. Eu falei, vou pagar a multa, fazer o trabalho comunitário, mas eu preciso sair daqui, pai. Eu não posso estar aqui. Eu preciso sair da Califórnia e eu não vou avisar ninguém. Cara, meu pai pegou um voo, quando acabou, eu paguei tudo, a sentença, tudo. Meu pai pegou um voo, foi lá me buscar. Eu ainda tava com o carro novo meu, né? E fomos dirigindo da Califórnia até New Jersey. Meu pai e eu. Uau. Uau. A famosa Rota 66 ou não? E passamos pela Rota 66, sim. Não todo o tempo, mas passamos. Grand Canyon. Cara, foi uma viagem linda, mas dolorosa também, porque eu sabia da decisão que eu estava tomando de mudar. Cara, foi tipo a sua jornada de restauração, né, cara? Foi Sim. esse trajeto de costa a costa dos Estados Unidos de carro com seu pai. Caramba. Sim. Cara, e sem dizer que... Mano, eu fui muito burro, porque, por exemplo, eu levei uma onça de maconha comigo, entendeu? E nós passamos por El Paso, então passamos por fronteira. Uau. Você imagina os caras revisar, depois de tudo isso, os caras revisar e eu tava com isso no carro, com meu pai, cara. Você imagina. Ai. A onça de maconha, pra quem não entende, é uma quantidade, né? Não é um animal. Não, desculpa, é que eu não sei como que é... Um saco. Um saco, tá. Não sei quanto seria, ou como se diria, né? Eu também não sei essa conversão. Eu acho que eu tô traduzindo em inglês ounce, 1 ounce. Então... Tá, não, tudo bem. Só pra o pessoal não imaginar um animal dentro do carro. Não, uma onça não. E, cara, eu usei isso daí porque, queira ou não, eu era adicto, né? Essa é a realidade. Eu era adicto às drogas. Viciado, né? Viciado, isso. Eu era viciado, eu precisava. E saber que eu estava largando, então eu levei um pacote comigo pra pelo menos durar um mês e algo. E demorou isso aí, entendeu? Mas, cara, olha a besteira que eu fiz, mano. Levei o meu pai, poderia ter prendido nós dois, cara. Mas não aconteceu. Chegamos na Flórida, porque nesse momento meus pais estavam na Flórida, preparando uma mudança pra ir pra New Jersey. E aí foi quando eu decidi, cara, olha, Deus, eu não sei, eu não curto a igreja, eu não sei, não sinto nada dentro da igreja, nunca senti. Mas se você de verdade tem alguma coisa pra mim e você tem algo pra nós, meu pai diz que desde que eu nasci eu fui dedicado a Deus. Então, de verdade, se é assim, se revela. Tipo, me mostra, fala pra mim, entendeu? Porque nesse momento eu não me vejo estando na igreja, eu não me vejo fazendo algo com a igreja, entendeu? Mas obviamente que um parênteses também, cara, foi que algumas experiências que eu já tinha na igreja e, por exemplo, na Costa Rica, foi que o líder que cantava nessa época, mas depois ele ia pra discoteca onde eu ia também. Então eu falava, cara, pra ser assim eu prefiro ser não crente, entendeu? Porque pelo menos eu tô sendo autêntico. Então tinha muitas coisas que fizeram que eu não gostava do ambiente da igreja. Agora, New Jersey, quando eu cheguei, que se chama Church of the City, que até hoje eles estão, essa igreja é a igreja que me manda pra Espanha. Desde que eu cheguei nessa igreja, cara, eu senti uma diferença muito grande. Me abraçaram, ninguém me julgava, ninguém falava, cara, você tem que fazer isso, cara, você tem que vir pra cá. Cara, eu sentia algo muito diferente e foi a primeira vez que eu falei, beleza, bora. Eu quero criar uma amizade dentro da igreja, conhecer as pessoas dentro da igreja,
igreja. Então, mudou a maneira que eu via o mundo de igreja, entendeu? Eu comecei a aceitar que de verdade é uma coisa boa para mim, que de verdade a palavra que se fala é uma coisa que eu posso adaptá-la para mim, e que o entorno também, não é que todo mundo é hipócrita, que todo mundo tá tentando viver uma vida e é difícil ir contra o pecado. Não é que todo mundo é santo e perfeito, né? Mas Exatamente. assim, todo mundo é autêntico, né? Tem seus problemas, suas dificuldades, lutando, pede perdão quando tem que pedir perdão, e é autêntico. Porque a verdade é que, pra mim, esse era um dos pontos mais difíceis de ser cristão. De você chegar a ser algo que nunca você ia chegar a ser, que é seguidor de Jesus, ou igual a Jesus. Não tem como. Eu falava, não tem como. Pra que você vai seguir uma coisa que é impossível você chegar? Até que eu entendi, não é que vamos ser como Jesus, é que escolhemos seguir a Jesus através do pecado que nós temos. E aí é onde nós vamos em contra do nosso próprio desejo para seguir a Cristo. Então, quando você chega a entender isso aí muito mais aprofundado, você entende que todos somos quebrados, né? Ou como que fala? Pode ser quebrantados também. Quebrantado. Todos estamos quebrados, todos temos pecado dentro, todos temos erro. E nesse alma cheia de pecado é que nós tentamos seguir a Cristo. Então, aí foi quando a minha mente mudou. Obviamente que também maduro, também o susto que eu levei na Califórnia, tudo te amassa um pouco, né? Cara, nesse entanto, eu continuava perguntando, Deus, o que você tem pra mim, cara? Que você... Eu não me vejo como meu pai, eu não sou como meu pai, eu não quero pregar todo domingo, não me vejo fazendo isso. Não quero começar uma igreja. Cara, e por exemplo, a igreja sabia que eu tava saindo das drogas, eu tava magrelo pra caramba, eu passei uns 3 meses muito difíceis pra, de verdade, deixar de usar pra drogas. Limpar, né? Exatamente, foi muito difícil pra mim, muito difícil mas a decisão minha era, eu quero deixar, eu não quero viver com essa adicção aqui. Então a igreja obviamente falava, Samuel, você não tem como falar com a galera, com os jovens, e na minha cabeça era, você tá louco, cara, eu sou tentado até hoje por droga, o que eu vou falar pros caras? Não usa droga, e eu tô tentado pela droga, eu não me veia autêntico pra falar, não usa droga, entendeu? Porque eu achava que eu ainda tava querendo usar droga. De vez em quando eu queria chamar alguém, cara, você não sabe alguém que tem droga? E Deus fez que nunca eu consegui esse contato. Então, aí foi quando de verdade o tempo, né, mudou e eu falei, não, já não quero usar mais droga. Nesse entanto, a maneira que eu sim falei pra igreja, beleza, sabe o que eu sim posso fazer? Eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de basquete, futebol, de beisebol, na escola sempre joguei, eu vejo o potencial que tem esse âmbito de time, de jogar junto. Aí eu falei pra igreja assim, olha, sextas-feiras, o parking, fala? O estacionamento da igreja era enorme, entendeu? Falei, se vocês puderem tirar ou não deixar que a galera estacione dentro, porque tem muito lugar na rua, aí compra umas traves de futebol, uma cesta de basquete, alguns tacos de beisebol e deixa esse espaço livre. Aí eu vou fazer um grafite assim numa tela e falar tipo, e se chamava Sports Blast, Friday Sports Blast, tipo dia de esporte. Cara, começou a vir a galera da comunidade, da igreja, entendeu? Que se chama Elizabeth, New Jersey. Aí começou a vir... Elizabeth, eu estive lá, que legal. Elizabeth, tem muito brasileiro, é uma igreja brasileira, tem muito brasileiro lá. Você falou nessa igreja, não foi? Mas não era o nome dessa igreja, eu não lembro o nome da igreja. Primeira mas igreja eu estive batista lá. de língua portuguesa? Talvez foi na primeira igreja batista que eu falei. Então, é essa, é a mesma. É mesmo? Olha só. É a mesma, porque hoje eles são primeira igreja batista de língua portuguesa de New Jersey, mas eles têm um logo e um nome que se chama Church of the City, que é o pastor que está agora, que quando ele entrou, ele colocou essa como... mas ainda é a primeira, conhecido como a primeira igreja de língua portuguesa de New Jersey. Sim, eu estive lá em 2012. É uma igreja bem legal. Muito legal. Que legal, cara. Cara, aí isso daí começou a pegar, a encher de menino querendo jogar da rua, aí eles viram o potencial que tinha o esporte, entendeu? Só que já não cabia mais no estacionamento, então eles alugaram um lugar e começamos a fazer muito maior o espaço de esporte. Eles viram o potencial que tinha isso. Nesse entanto, um missioneiro chegou e pregou na igreja e começou a... Ele chegou, cara, vestido de árabe, entendeu? Nessa época eu tava sentado no culto e eu tava pensando, cara, os crentes é estranho pra caramba. Tipo, cada vez
e vem falar, de vez em quando tem um que é mais estranho que o outro, entendeu? Então, e esse cara falava em espanhol. Aí ele começou a conversar da pregação, e eu não lembro da pregação dele, mas ele subiu com uma barra de pão, sabe? Uma barra de pão assim, bem rústica, e ele começou a falar, e ele beliscava o pão, cara, e ele dava assim para as pessoas da primeira fila. Aí ele começou a dar isso assim, pouco a pouco, enquanto ele tá pregando. Nossa, eu tô com a fome, você falando do pão agora. Gente, agora na gravação é quase 1h da tarde. Eu tô salivando pela barra de pão aqui. Queria estar na primeira fila, hein? E mais aqui na Espanha, pão é bom pra caramba. É bom demais. Mas aí ele, dando pão, e eu de atrás sentando, caramba, meu, o cara aqui dando pão, que esse louco tá fazendo, vestido de árabe? Cara, aí ele acabou a pregação e ele falou assim, olha, isso é o que está acontecendo em muitas igrejas e muitas comunidades cristãs. Nós estamos dando pão para quem já está cheio de pão. Então as pessoas da primeira fila estavam com as mãos cheias de pão. E ele falou, isso é o que está acontecendo, nós estamos dando pão para gente que nem tá sabendo dar esse pão, porque não é só para você, é para você poder levar também. Então, quem que vai levar esse pão para os que estão atrás? Os que não têm pão, os que não têm nem acesso pro pão. Cara, e isso assim, visualmente, tudo me impactou. E outra coisa, eu lembro que ele falou, não é o típico que vai levar, só o típico. Ele falou, não é só o típico que vai levar, o pastor, o missionário, sabe, o cara ancião da igreja, o que é líder de jovem, não é só esses caras que vão levar, é todo mundo. O cara que trabalha no posto de gasolina, o cara que tem um trabalho secular, cara, o cara que tá sem emprego, esse cara vai levar o pão. O cara que tá na rua, o cara que tem mais contato com o não crente, esses caras têm às vezes mais habilidade de levar o pão para literalmente pessoas que não têm acesso ao pão. Cara, aí, pum, a minha cabeça explodiu, eu falei, olha, interessante. Foi a primeira vez que eu me comecei a perguntar, é verdade, cara, quem que leva esse pão? Aí ele falou assim, quando ele acabou, eu pessoalmente levo o pão trabalhando com basquete em cadeiras de rodas na África. Uau. Aí eu, caramba, meu, o cara usa esporte, não sei o quê. Então você imagina, com tudo isso, aí acabou a pregação, eu fui falar com ele, obviamente, e ele já sabia do ministério, digamos, né, que eu fazia, que era sextas-feiras com o esporte, com a galera. E ele falou, cara, você não gostaria de ir me visitar lá na África, Norte da África? Vem ver o que eu faço. E a igreja também viu isso como, cara, primeira vez que nós vemos o Samuel como com vontade de fazer algo assim sobre a vida dele, também o que Deus fez na vida dele, e também um trabalho através da igreja e tudo. Então, obviamente que a igreja me ajudou, e eles falaram, não, nós vemos isso muito bom, vai lá. E eu fiquei 2 meses com ele, cara, 2 meses com ele. Em que país do norte da África? Então, ele continua lá e... não pode falar. Tá. Exatamente. Ele continua lá e ele só pede pra eu nunca dar... Sim, claro. Não, isso é importante. O norte da África, especificamente, ele é mais delicado, então tem esse cuidado. Por isso que temos cuidado, digamos, com o nome e as coisas. Mas, cara, essa viagem mudou minha vida. Mudou minha vida, porque eu vi de verdade o potencial que o esporte, cara, em geral tem, entendeu? O esporte conecta com pessoas totalmente de diferentes culturas, religião, idioma, não precisa de nada disso. Aí literalmente você sai de onde você tá e você faz uma atividade que imediatamente você tá atraindo um montão de gente. Aí eu falei, pronto, obrigado, Deus. O meu propósito, então, tudo que eu passei, eu quero dedicar para isso daqui. Eu quero trabalhar com esportes, eu quero trabalhar podendo compartilhar sobre o que Deus fez, não só na minha vida, mas também falar exatamente o que é Deus, o que é o Evangelho, o que é seguir a Jesus através de usando o esporte, cara. E talvez eu seja um missionário, né? Coisa que eu fugi a vida toda. Algo que eu nunca quis. E por muitos anos esse nome até doía no meu ouvido falar pra galera, não, eu sou missionário. Mas é incrível, cara. Deus faz as coisas de jeito que nós literalmente não podemos nem pensar. Obviamente que aí, nesse lugar onde eu estava, era muito difícil pegar visado para trabalhar lá, estar lá, ainda que a minha intenção era ir com ele, trabalhar com ele. No norte da África. Então, obviamente que as portas se fecharam por causa de visado, era muito difícil pegar o visado. Em português, visto, tá? Tirar visto. Isso aí. Obrigado. E muita gente cristã estava sendo também expulsado do país. Então era uma situação difícil nessa época. Aí
eu decidi, por um contato tanto desse mesmo, como outro amigo do meu pai, conhecer um ministério que se chama Ambassadors Football. Embaixadores do futebol, que estava em Granada. Aí eu fui visitá-los, esteve um mês com eles. Foi a primeira vez que você veio pra Espanha? Primeira vez. Olha, direto pra Granada aí, ó. Ah, então o ministério já estava sendo realizado em Granada. Sim, já estava. Os embaixadores do futebol começou em 2000, ano 2000. Nos Estados Unidos mesmo, né? Não, em Granada, nos Estados Unidos, em 1990. Ah, tá. O ministério começou... Exatamente, foi na Inglaterra e depois a sede agora é nos Estados Unidos. Entendi, tá. E a partir daí vieram pra Espanha em Granada. Exatamente. Então já tinha alguém lá e tudo, eu fui ver. E, cara, eu achei incrível, né? E na verdade, quando você aprende da cultura espanhola, você aprende uma coisa que eu nunca tinha pensado, que aqui a realidade do espanhol é que tem menos de 1%, cara. Menos de 1%. Se você coloca no Google, fala 2%. Mas 2% é por a quantidade de imigrantes latinos que está entrando. Por isso que também está crescendo muito essa porcentagem. Também a FEREDE, né, que é o grupo de igrejas evangélicas que conta, digamos que as pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas. Uhum. Nós sabemos como que é a cultura, tem a maioria, ou a metade, ou uma grande maioria, é latino-americana. Uhum. Então sabemos que, de verdade, a porcentagem de espanhol evangélico é muito pouco, cara. É incrivelmente baixo, sabendo que é um país católico. Mas, obviamente, que é o historial que tem do Franco, que ele obrigou praticamente todo mundo a seguir o catolicismo e fez muitas coisas que não estavam bem, criou que quando a ditadura caiu, muita gente também falou, beleza, então agora eu quero ir pro outro lado. Não quero saber nada de Deus, a igreja usa tudo isso para controlar, é dinheiro, para eles ter dinheiro, para depois... Então, isso aí é mentira, isso aí foi usado para controlar. Então, agora estamos nesse período, onde o espanhol acha que tudo isso foi uma maneira para controlar. Então, aí é onde eu vi o potencial do futebol num país como a Espanha, onde é tão difícil de alcançar o espanhol, né? E um país que é apaixonado por futebol, né? Então, responsável pela presença de muitos atletas brasileiros que estiveram aqui, né? Eles conseguem listar jogadores que nem eu lembrava que tinha jogado aqui na Espanha. É impressionante como eles gostam, né? Total. Eu acho que é igual, assim, Brasil com futebol, Espanha também, uma das melhores ligas, né? O Cristiano Ronaldo, o Messi estava aqui, todos eles, as ligas é tremendo. Então, a maneira que nós usamos isso aí criamos esse ambiente de time, usando valores que se chama fair play. O fair play é tipo jogo limpo, né? Que é algo que a mesma FIFA promove nos comerciais e tudo. Só que o nosso fair play, para traduzir assim diretamente, seria seguir a Cristo, entendeu? Fair play para nós eu cego a Cristo, porque mientras mais eu sigo a Cristo, não só vai mudar a minha atitude dentro do campo, mas fora do campo também. O futebol, cara, tem um potencial incrível que eu já vi, beleza? De ter alguém como um pastor falar, pregar muito bonito e depois levar um chute e ter uma atitude muito feia. Sim. A gente já viu isso. Cara, acampamento de igreja. Campeonato inter-igrejas no Brasil, que você não tem noção. Cara, isso é uma habilidade que o futebol tem que eu acho incrível, que de verdade sai o que tá dentro de você, entendeu? Então, se você é uma pessoa que trabalha o seu caráter, que trabalha a sua atitude, que você está buscando a Deus, para Deus de verdade dominar, entendeu? A sua alma, o seu coração, a sua mente, isso dá para ver num lugar quando você leva um chute, ou você leva uma falta que não deveria ter sido dessa maneira, entendeu? Tudo isso você consegue perceber, mas ao mesmo tempo você pode ensinar a galera através disso aí. Então os meninos da rua, quando nós vemos que eles são um cara que falsifica a falta pra ter a bola, é bom você pegar e falar com eles, cara, você se sente bem ganhando dessa maneira? Apesar que você sabe que você ganhou de uma maneira que não é real, você faria tudo o possível para ganhar? Ou você de verdade quer saber que você de verdade tem um talento e esse talento pode ser usado para ganhar de uma maneira correta? E a vida também tem os mesmos casos. Você vai ter situações onde você vai poder fazer o correto, não ganhar, mas trabalhar o seu caráter, né? Então, são maneiras que nós discipulamos através do futebol para levar ao evangelho. Então, isso é uma maneira que eu acho que é muito top aqui na Espanha.
Cara, e é tão legal que quando vocês começaram a trazer o projeto pra cá, pra Linares, era uma coisa que eu falei, nossa, isso é muito legal, porque os adolescentes, a gente trabalha com os adolescentes, né, da nossa igreja, e toda vez eles falavam, Adri, quando a gente vai jogar futebol? Adri, quando a gente vai jogar futebol? Por que a gente não veio aqui pra igreja só jogar futebol? Porque a gente tem a bênção de usar um colégio católico, inclusive, pra fazer as nossas reuniões da igreja, e esse colégio, ele tem 3 quadras, né, mais uma dentro e mais outros espaços e tal, que a gente pode usar pro esporte. E de repente a gente conhece o pessoal em Granada, 1h30 daqui, que desenvolve um ministério como esse, se oferece pra nos ajudar a desenvolver isso aqui também. A gente falou, pronto, né, que oportunidade. E começou a acontecer aqui na nossa cidade também, né? E um detalhe que foi a semana passada. Nós fomos lá semana passada com o time do norte da Irlanda, né? Isso é muito legal. De repente chegam uns gringos assim que não falam espanhol pra jogar com a gente. Com inglês assim, que não é tão fácil, vamos combinar? Sim, mas lembra que a cultura deles, eles por muitos anos teve esse problema do catolicismo e o protestante. Sim. Então eles muito não conflito. se levam bem. Tá bem dividido o país nesse esquema. Então você imagina, os caras eram todos protestantes, vindo do norte da Irlanda, e eu falei, cara, isso aqui é uma escola católica, e eles sabem que nós somos protestantes, e eles nos deixam usar as quadras. Uau, que legal. Não só isso, aí dentro tem um local onde eles se reúnem como igreja, e é protestante, e a escola que cede pros caras. Então eles falam, cara, mas como assim, cara? Como os caras não tem problema? Eu falo, não, então, em muitas maneiras, né, dá pra ajudar. E não é só por causa do pagamento que a gente paga lá. A gente tem uma boa amizade mesmo, uma boa relação, sabe? E o que a gente paga é muito barato. Sim. Comparado com uma sala de hotel, por exemplo. O que a gente paga no mês, a gente pagaria por um dia pra usar a sala do hotel, né? Então, assim, é uma boa relação mesmo que a gente tem com eles. E uma coisa que pra gente também é bem emocionante de ouvir toda a história, porque como o Sam falou, né? Aqui a porcentagem de evangélicos, de cristãos, é muito baixa. E entre os espanhóis é mais baixa ainda. E o Benjamin, que é da nossa igreja, é um espanhol. A nossa igreja tem muito espanhol. A gente já falou várias vezes aqui no podcast. É uma igreja que ela foi fundada, foi criada por espanhóis, cristãos. E o Benjamin, que é espanhol, ele tá à frente do Ministério dos Embaixadores aqui na nossa cidade. E, cara, é muito legal, porque daí você vê as espanholadas tudo jogando. E sempre tem uma mensagem nessa antes de começar o jogo. Começa com uma reflexão, né? Sempre deixando claro que nós somos cristãos, nossos valores são cristãos. Isso já vai impactando a molecada, né? Sim. É uma maneira, assim, bem legal que eu acho que... eu sempre digo, né? Nós somos criados por um criador, entendeu? E esse criador nos dá também essa criatividade para nós poder também ver e adaptar a cultura onde nós estamos, entendeu? Porque imagina se eu chegar para jogar futebol e eu falo, beleza, antes de jogar futebol, por favor, se ajoelha e vamos todo mundo falar comigo. Alá, Akbar, entendeu? Eu me pergunto, voltaríamos a um lugar assim a jogar? Então, de verdade, não. Talvez eu acho que, cara, beleza, muito bom, mas essa é a primeira e última vez que eu vejo. Mas a maneira que nós fazemos é, por exemplo, eu uso uma bola murcha para falar, cara, vamos jogar com essa bola murcha? Não dá para jogar com uma bola murcha. Por quê? Porque a bola foi feita para ter ar. Igual como eu acredito que nós, seres humanos, fomos feitos para ter Deus. E depende com o que você escolhe na sua vida, as amizades que você se junta, você está enchendo o que deveria estar cheio de Deus. Então, se falar alguma coisa assim, para eles é uma coisa mais de lógica. Eles vão ver como, beleza, pô, interessante o que o cara tá falando, porque é verdade, porque meus amigos de verdade não aportam muito pro meu crescimento, pra minha vida espiritual, até mesmo pra minha vida laboral e tudo isso eu acredito que Deus se importa, entendeu? E se nós nos importamos com eles dessa maneira, eles vão ver uma autenticidade e um estilo de vida que eu tenho, que o que queremos é que eles sigam também. Cara, que da hora. E você já tá desenvolvendo esse trabalho, você veio pra Espanha pra isso, então esses 18 anos você tá conectado com Ambassadors. Exatamente. Então, assim, deve ter alguns bons frutos aí nesses 18 anos, né? Tem. Nós temos já uns quantos que batizamos, que, cara, agora no mês que vem vai casar dentro da igreja, o cara tava totalmente fora da igreja, então ver assim, imagina, nós não fazemos pra ver o fruto, porque você sabe, né, a Espanha é difícil e tem vezes que você planta a semente, mas outro colhe, a maneira que é, mas poder ver, e eu, por exemplo, batizei já uns 10 cara,
tipo, ir no lago, batizar os caras e os caras tá lá firme na igreja, mano. Caramba. E isso daí, pra mim, não tem preço, legal, entendeu? Muito legal. Isso daí é uma coisa muito linda que Deus tem feito. E agora, Deus está usando o tempo que nós já temos feito isso, né? Tantos tempos, que estamos abrindo em outros lugares, como em Bilbao, em Linares, em Guadix. Faz pouco agora falei com um cara de Portugal, então também vamos começar a ir no Porto. Vamos começar uma liga europeia, que é só dos Ambassadors para jogar. A intenção é discipular através dos times do Ambassadors. Então, cara, tem muitas maneiras que Deus está usando na Espanha, né? Como diz, mas o futebol, obviamente, que viajar em time e criar time, eu sempre digo, eu acho que Jesus foi o primeiro a inventar o time, que foi 12 jogadores, mas eram 12 discípulos. O que ele fazia era viajava, comia com eles, estava com eles, para discipulá-los. Então, isso é uma coisa que o time tem potencial de ser, uma maneira de ser discipulado e crescer e nos diferentes âmbitos de ser um homem, né? Nós sempre falamos que eu posso ajudar um homem criança, que é filho, posso ajudar um homem que é namorado, se tornando homem, eu posso ajudar um homem esposo e posso ajudar um homem pai. Se todos nós buscamos a Deus integramente e de verdade, de coração, em todos os aspectos estamos ajudando também a esposa, a mãe, o amigo, o tio, a avó, filho. Entendeu? Porque nós estamos mostrando que queremos buscar a Deus para ser o homem que Deus nos criou para ser, né? E você volta naquela sua necessidade, né, da sua juventude, adolescência, de fazer parte de um grupo, e agora você está oferecendo um grupo para essa molecada que se sente parte de algo, né, e algo maior até, né, para a vida. Que legal. Olha aí, eu vou te falar, o negócio é tão mágico que eu não sei de onde aparece tanto menino pra jogar futebol. Porque meu filho faz parte do grupo, né? Aí eu olho e falo assim, gente, vamos confirmar quem que vai vir no grupo. Tipo, 2, 3 confirma. A hora que você chega lá tem 30, 40. Eu falei, gente, mas onde que apareceu tanto, né? Não, em Granada aqui, a semana passada teve 9 times, cara. 9 times num torneio lá e, claro, são 9 times de 6 pessoas e, literalmente, eu acredito que desses 9 times, talvez 2% sabe o que é o cristianismo. O resto nunca entrou dentro de uma igreja. Então, cara, é incrível poder ter essa ferramenta, né? Essa ferramenta que você tá jogando sementes no âmbito, né, naquela parábola, né, que Jesus fala, né, que alguns vão cair em semente, outros vão sair em terra pouca, e ver qual dessas sementes cai em terra fértil para nós também seguir esse segmento do crescimento. Você foi enviado pela igreja de New Jersey e é missionário deles até hoje, esses 18 anos, acompanhando, te apoiando. Exatamente. Que legal, cara. Eu tenho esse orgulho de falar que Church of the City, a igreja de New Jersey, cara, eles têm sido uma bênção na minha vida, né? Porque Deus usou essa igreja para mudar a minha vida também. Essa é a realidade. E também agora tem o Fernando e a Priscila, que também são mandados por eles também. Cara, o Fernando foi jogador profissional na Suécia, entendeu? Então você imagina, cara, essa igreja tá ajudando muita gente, tá ajudando... Olha, moça, agora caiu uma ficha, você falando do Fernando e da Pri, porque eu conheci a Priscila num acampamento de mulheres da igreja de Granada. E ela falou pra mim, nossa, eu escutei a sua voz e eu tenho certeza que você é a menina do podcast que a igreja nos indicou. Então a igreja de vocês passou o nosso podcast pro Fernando e pra Priscila porque ouvirem, eles estavam se preparando para vir pra Espanha. Olha, então a igreja de vocês conhece a gente mesmo. Tudo conectado. Um abraço pra igreja de New Jersey. Que legal, que demais. É verdade que também eles acham que é tudo... Porque é pequeno, né? Mas ao mesmo tempo é grande. Alguém falou comigo assim, cara, Paulinho e Adriana, você conhece? Eles estão aí, cara. Cara, isso é obviamente antes de conhecer, né? E eu, cara, não conheço. Mas que legal, não, cara? Eles têm um podcast na Espanha, aí. Tá tudo perto. Na Espanha, em Granada, assim, perto de Granada. Eles estão aí, Andalucia, não sei o que. Aí, é incrível. Isso é bem legal da igreja também, brasileira, né, em geral, da igreja cristã, né? Quando a gente começou a falar sobre Espanha no podcast, um monte de gente foi nos colocar em contato com um monte de gente que já estava aqui, né? Mas é tão legal ver as pessoas se conectando, às vezes é do outro lado, assim, a gente tá aqui no sul, às vezes Como você não conhece o Júnior, que mora em Santiago de Compostela? A gente foi conhecer, mas na época é muito longe. Mas isso é muito legal mesmo. Mas a sua história não parou por aí, né, Sam? Você
se casou com uma espanhola. Olha isso. Olé. Pra tornar o negócio mais multicultural ainda, Faltava, Então, né? Esse vínculo. Eu, na verdade, assim, eu nunca falava, eu me considero espanhol. Hoje eu falo porque eu também casei com uma sevillana. E a sevillana, assim, ela é da capital de Andalucia, assim, eu amo muito também Sevilha, igual como amo Granada, mas temos um filho, Julen, e ela está grávida agora também. Que legal! Uau, não sabia. Parabéns. Sim. Na verdade, assim, é bem cedo, né? Quase 2 meses, mas querendo expandir a família e tudo, então nos sentimos muito abençoados, que legal, muito contentes. Que legal. Vai ser igual os nossos filhos, né? Daqui a pouco vai todo mundo achar que você tem gêmeos. É igual os nossos. Porque como é um pertinho do outro, né? É verdade que os seus filhos parecem, hein? Porque quanto tempo de diferença? São 2 anos de diferença, mas eles têm o mesmo tamanho, mesmo peso. Vendo os seus filhos é uma das razões porque também nós decidimos, assim, eu gostaria de ter que eles sejam perto em idade, entendeu? É muito bom. Porque, por exemplo, a minha irmã, acho que ela é 4 anos e meio maior que eu, então é bem diferente, entendeu? Você nunca junta pra fazer as coisas junto, mas, por exemplo, seus filhos, eu acho que eles vão poder, como faz, né? Ir jogar bola junto, ir pra escolinha junto, então isso aí eu acho que é muito legal. E o legal, por você ser um filho de terceira cultura, né? Viver essa realidade internacional toda a sua vida, provavelmente você vai criar seus filhos com essa visão também, né? De que o mundo não é só onde a gente tá, né? Contato, que a gente tem as possibilidades, né? De viver, experimentar e abençoar outras pessoas pelo mundo também faz parte do DNA deles a partir de agora, né? Com certeza, com certeza. Não, imagina, o Julen, que é o meu filhinho, né? Ele se chama Julen Ryu Sirazawa Benoit. O nome dele, ele vai ser questionado. Coitado, os caras passam um bullying com ele na escola aqui. Porque a minha esposa também o pai dela é missioneiro americano. Então a minha esposa é metade americana também. Então ela também tem uma mistura aí grande. Caramba! Então, nossa, é incrível. Para os seus filhos explicarem os pais, vai ser uma história mais longa que a sua, né? Vai ser bem grande. Então, começando pelo meu pai. E só por curiosidade, ele tem passaporte do quê? Então, nós estamos em processo de tirar o americano, mas obviamente que o primeiro dele é o espanhol. Agora, o brasileiro pra mim também seria... Eu não sei se é algo possível você ter 3 passaportes ativos, e isso é uma coisa que eu já ouvi algumas pessoas falando que não, especialmente se você tem passaporte americano. Um vai colocar limitação no outro... É igual a gente, os meninos têm o brasileiro e o italiano. E agora eu tô tirando minha nacionalidade, eles poderiam ter o espanhol também. Só que aí tem essa incompatibilidade. Existem opiniões diversas sobre isso, eu não sei qual que é oficial e tal, mas também pra gente não faria tanta diferença ter o italiano mas é e o bonitinho espanhol. porque o meu filho esses dias ele falou: mamãe, você tira no espanhol, eu posso ser espanhol também? Porque mora aqui, ele já ama o país, né? Claro. E aí, já levaram ele pra Itália? Já fomos... Tem que ir, né? Eu falo que assim, meu sangue é tão italiano que eu já morei 3 dias na Itália, né? E só em Roma também. Só em Roma. Não, a Itália também tem uma cultura muito da hora. Eu acho... Isso também que é legal daqui, né, cara? Que é tudo perto, entendeu? Nós que somos, por exemplo, estamos acostumados aos Estados Unidos, que você viaja 5 dias no carro, você tá nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos. Ou no aqui Brasil também, né? Horas, do norte a sul. Em outro país já. Aqui, Só conseguir... É que você tá em Granada que tem voo, né? Pra gente ainda tem que chegar num lugar com aeroporto, né? Claro. Mas muito bom, Sam. Que legal poder conhecer melhor a sua história. Obrigado pela paciência de contar tudo com bastante detalhe. É o jeito que a gente gosta. A gente ama histórias e poder gravar e compartilhar isso com o mundo é mais legal ainda, né? Porque não é só a gente que é abençoado. Se você tivesse contado isso pra gente na mesa, comendo um dia assim, eu ia falar: Sam, a gente vai ter que gravar tudo de novo porque eu quero compartilhar essa história com o mundo, porque ela é realmente incrível. Olha que privilégio pra vocês que estão nos ouvindo, porque a gente ouviu todo mundo junto aqui a história do Sam. Compartilhando isso. Mas muito obrigado, Que Sam. legal. E eu quero mandar um abraço pra sua igreja, olha aí, né, amor? A igreja lá de Nova Jersey. New Jersey represent, eu sempre falo, não, de New Jersey. Continua indicando nossos podcasts aí. Sam, só uma última pergunta. Você tá querendo expandir bastante o Ambassadors pela Espanha. Sim. Aqui a gente chama de embaixadores, né? Sim. Então eu fico embaixadores, ambassadors. Mas, assim, se tem alguém que tá aqui na Espanha, em outra região, e quer trazer o Ambassadors, entre em contato com você, né? Você tem bastante interesse
nisso. Sim, porque na verdade isso é o que disso se trata, né? E nós queremos que entre mais pessoas possam usar essa ferramenta, que para mim é uma tremenda ferramenta, obviamente com pessoas como, por exemplo, o Benjamin, que ele está levando de Linares, ele é um espanhol, obviamente que já por muitos anos crente, ele conversou comigo, o Daniel Cabreira também que falou comigo, então tem uns detalhes que são muito importantes, porque o que nós queremos é evangelizar através do futebol, e essa é a maneira que eu falo diretamente com as pessoas que querem começar ambassadors, mas obviamente que para o espanhol de fora, nós não estamos querendo ser religioso ou falar, tá entendendo? Nós queremos usar nossa naturalidade, essa criatividade que Deus nos deu, para poder falar para o espanhol, não, cara, é um estilo de vida, de seguir a Jesus, e isso é uma maneira que todos nós podemos fazer de uma maneira bem simples, fazendo que uma paixão sua você possa usar para a glória de Deus. Muito bom. E para entrar em contato com você, o melhor jeito pode ser pelo Instagram? Você interage por lá? Como é que você tá no Instagram? É Sam Pat Cira. É S-A-M, né? De Sam, P-A-T, porque meu outro apelido é Patrício, então é P-A-T, e Cira, que são os primeiros 4 da Cirazawa. Então, Sam Pat Cira. Cira com S? Isso, com S. O link está no post desse programa em irmãos.com, né? As pessoas, quando forem ouvir, podem clicar no seu nome lá que vai entrar no seu Instagram, ou digita aí o Sam Pat Cira no Instagram para ter contato e expandir isso aqui na Espanha, na Europa, para a glória de Deus. Mas, cara, agradeço também vocês, eu me senti muito à vontade. Com o português, às vezes, eu misturo. Obrigado aí por me ajudar também com isso. Ai, muito bom, falou. Mas não, gostei da experiência, foi muito legal, e que Deus também possa continuar usando vocês, cara, com esse podcast e com essas histórias, e que com tudo isso, que Deus deve estar impactando também muitas pessoas. Muito bom. É isso, Dre? É isso aí. Voltaremos com mais histórias? Com certeza. E precisamos ter um tempinho aí pra gente comer, um dia que você vier aí no Embaixadores. Embaixadores. Você que gosta de Granada, vocês vêm, come aqui com a gente. A gente vai pra Granada. A gente gosta muito de Granada mesmo. Nossa, eu gosto muito de Granada. Então, é só dar o toque aí, ó. Tô indo aí. Beleza. Valeu, Sam. Valeu, gente. Semana que vem a gente se vê com mais histórias aqui no podcast irmãos.com.